Está demorando um pouco para iniciar a conexão. Muito boa noite a todos que estão nos assistindo pelo YouTube. Esta é mais uma atividade que temos feito pela Associação dos Ex-Alunos do Departamento de Engenharia Mecânica, que são engenheiros mecânicos, engenheiros de materiais, de graduação, de pós-graduação, e se formaram nesses mais de 50 anos, quase 60, de funcionamento no nosso curso aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Criamos no ano passado, no dia 11 de novembro, chama-se Alumni, o Alumni, se quiserem falar em inglês, EMC. Hoje contamos com quase 300 associados em 16 países e temos tido bastante atividade. Uma delas agora é um trabalho chamado Ímpetus, de apoio a alunos de mentoring com empresários, nossos colegas. Enfim, está estruturado, a sede fica aqui em Florianópolis. E temos trazido aí algumas pessoas, nossos sócios, que têm um destaque na vida acadêmica e na vida, principalmente na vida empresarial. E hoje, então, tenho o prazer, eu sou o diretor executivo, né, dessa entidade. Hoje temos, então, o prazer de ter aqui para falar um pouco sobre a sua experiência, que serve para todos nós, né, que somos associados, outros que estão assistindo, alunos, sua experiência num período de pós-doutorado na NASA, na Califórnia. O professor Johnny, ou Johnny Carlos da Silva, tem 55 anos, natural de João Pessoa, paraibano, trabalhou 2 anos na Alumar, no Maranhão, na Alcoa hoje, e depois optou por fazer mestrado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, fez doutorado, sanduíche com a Universidade de Lancaster, na Inglaterra, foi premiado, e é professor aqui há 26 anos, fez, então, como eu disse, o seu doutorado na NASA. Aqui na universidade tem tido um papel de liderança muito importante, passou pela coordenação da pós-graduação, que está encerrando agora. Ele tem outros planos pela frente, né, como gestor. Ele também tem uma formação em coaching, é Master Coaching, e faz parte da equipe da Sociedade Brasileira de Coaching. Então, é uma pessoa com um perfil de pesquisador, né, como gestor aqui do nosso núcleo de projetos integrados, laboratório. E ele hoje, então, vai contar um pouco da sua história nesse período aí da Califórnia, da NASA, como é que é isso e o que pode servir para todos os ouvintes aqui de hoje. Então, nossa tarefa inicia agora. O professor Johnny fará uma apresentação, depois haverão perguntas, e queremos concluir um pouco antes de 19h30. Claro, pedimos desculpas àqueles que estão nos assistindo em outros países, né, em outros fusos horários, principalmente os que estão na Europa, que tem 5 horas de adiantamento pelo horário de verão, perdão, e aqueles que estão lá no Oriente, então já é manhã, e os que estão mais folgados, os que estão nos Estados Unidos, que aí estão um pouco mais cedo. Então, sem mais delongas, eu queria solicitar aqui a presença do professor Johnny, que vai assumir o comando e falar da sua experiência, que vai ser muito útil para nós, como um grande ensinamento, a demonstração de uma pessoa de sucesso que tem muita coisa ainda pela frente. Johnny, a palavra é sua. Então, professor Gajone, muito obrigado pela introdução. É uma grande satisfação estar aqui falando na Alumni, e realmente para mim um prazer estar interagindo com todos vocês. Essa palestra que eu intitulo Uma Jornada Rumo à NASA,
que trata de motivação e estratégia de aprendizagem, foi elaborada como um case, justamente na ideia de ser útil para outras pessoas, na carreira de outras pessoas. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos que demonstram como ela chegou a ser útil para outras pessoas. Professor Gajano, só me passa um feedback, se está conseguindo ver a primeira tela aí, tudo bem? Está tudo bem, estamos ouvindo muito bem. Legal. Né? Então, obrigado pela oportunidade. De fato, eu voltei da NASA em 2012, e naquele ano eu dei 3 palestras técnicas sobre os projetos que lá desenvolvi. Dei 2 palestras em Florianópolis, ao convite dos alunos, e uma palestra em Joinville. Só que depois das palestras, os alunos me perguntavam: professor, como você chegou até a NASA? E naquele ano, 2012, eu fui chamado para ser diretor de estágio da universidade, função em que eu fiquei pouco menos de um ano, e aí eu percebi o potencial de utilizar aquele case, que foi a minha jornada, como um aspecto como uma possibilidade de motivar as pessoas nas suas carreiras. E elaborei essa palestra, que foi sendo incrementada e já foi dada em algumas universidades. Eu posso passar informações depois para vocês. Então, essa palestra nasce dessa ideia, de pegar esse case e ser útil para as pessoas. E aqui eu compartilho algumas reflexões, né? Então, esse primeiro slide que eu gosto de mencionar é como é que foi o momento da decisão. Aqui vocês estão vendo um templo, é um templo na forma de flor de lótus que fica em Nova Delhi, e essa foto é duplamente importante para mim, porque foi um sonho ter conhecido esse templo. Eu conheci em fevereiro do ano passado, quando eu fiz uma viagem para a Índia a férias, e essa foto eu bati. Então, modéstia à parte, ela está bastante simétrica e tal. E lá em cima, no topo, tem escrito: no início de todo empreendimento, deve-se ter em mente seu fim. Isso é uma citação dos escritos Baha'is. Eu abracei a comunidade Baha'i em 1985. Desde lá, conheci Baha'is em vários lugares do mundo. E esse momento da decisão é um momento que eu acho chave, e transpondo isso para a vida de várias pessoas. Né? Para mim, o momento da decisão foi março de 2010, porque em março de 2010 eu estava entrando no meu último ano como coordenador da graduação da mecânica. Então, fui coordenador da graduação durante 2 períodos, somando 4 anos. E aí eu vi que a minha carreira estava ficando muito administrativa, nada contra, mas eu achei que poderia fazer alguma coisa diferente. E nesse momento eu tomei uma decisão mirando no ano de 2011. Então, para quem está assistindo isso aí na perspectiva de carreira profissional, a questão que se coloca é assim: quando você parou para refletir sobre o seu futuro? Nós entramos numa roda viva e a gente não reflete muito sobre o nosso futuro. E eu parei para refletir nesse momento, março de 2010. E naquele momento, várias questões ficaram na minha mente. A minha decisão foi: vou fazer pós-doutorado no próximo ano, e várias questões ficaram na minha cabeça. Qual país fazer? Quais instituições com que eu poderia contactar? Período de início, porquê, área de atuação, prazo para definir os projetos, um monte de perguntas. E eu vou responder essas perguntas espero responder ao longo dessa apresentação. E aí eu digo que, nesse momento, eu tomei 4 decisões. Eu menciono essas 4 decisões como 4 colunas que sustentaram todo esse edifício, toda essa ideia. Tá? Essas 4 decisões foram: a primeira decisão, eu teria que morar nos Estados Unidos. Eu queria a experiência de morar nos Estados Unidos para entender um pouco da cultura americana. Eu tinha tido 2 experiências internacionais, além do que o professor Gajone falou, foi 1 ano e meio na Inglaterra, no doutorado de sanduíche. Eu fiquei 5 meses no Japão antes do doutorado, entre o mestrado e o doutorado. Fiquei 5 meses no Japão na especialização. Mas eu queria conhecer a cultura americana, tinha feito viagem de curta duração, e eu queria conhecer essa cultura americana. Então, a primeira decisão foi lá. Segunda decisão, eu iria somente para instituições de referência. Então, eu mirei nas grandes instituições de referência dos Estados Unidos, vou falar sobre algumas depois daqui, ao longo da apresentação. Por quê? Porque, na verdade, a papelada é a mesma. Se você vai para uma instituição de referência, uma instituição média e porte, uma instituição pequena. A papelada, a burocracia é a mesma. Então, eu disse: vou mirar e vou mirar alto. Chutei alto mesmo. E a terceira decisão, eu gostaria de trabalhar com inteligência artificial. Eu tenho vários contatos na área de hidráulica, por me envolver na área de hidráulica, eu já fui engenheiro do LACHIP, sou um professor vinculado ao LACHIP também, e também ao NEDIP, do qual eu cheguei a ser coordenador, mas a minha paixão
está em inteligência artificial, não está em hidráulica. Eu usei hidráulica como domínio de aplicação porque eu já conhecia alguma coisa, em função da trajetória anterior do doutorado. Mas a minha paixão estava em IA, então teria que trabalhar com IA. E a quarta decisão, teria que sair em meados de fevereiro de 2011. Por quê? Porque eu queria pelo menos 14 dias depois que voltasse para ter férias para começar as aulas em março. Então eu mirei até, inclusive, essa data. E vou contar para vocês o que aconteceu. E aqui está escrito, né? Quais decisões definem sua carreira? Então, olhando isso aqui como um case de carreira, tentando transpor para a sua vida, quais decisões hoje definem a sua carreira? Essa é a pergunta que se coloca. As minhas 4 foram essas aqui. Muito bem. Análise de cenário. Então, naquele momento, eu analisei as minhas crenças e os meus valores. Entre as crenças, eu acreditava que podia ser aceito por uma instituição de referência, e eu explico por quê. E também acreditava que teria acesso a recursos. Vários professores da mecânica, do departamento do qual eu tenho a honra de pertencer há 26 anos, tinham feito pós-doutorado em instituições de referência, e naquela época, 2010 para 2011, os recursos tinham um pouco mais facilidade. Valores. Pretendia uma realização profissional maior, ainda tinha capacidade para trabalho, enfim, enfim, até fazer programa de computador, me envolver na área de IA um pouco mais pesadamente. Já tinha coordenado o projeto de IA nos últimos entre o final do doutorado em 98 e aquele ano 2010, apesar das funções administrativas. Vontade de aprender sempre. Então, em 2010 eu estava com 45 anos, mas acho que você tem que aprender sempre, não é só blá blá blá, que é a realidade, e encarar desafio. Essas são as minhas crenças e meus valores. A pergunta aqui é: quais são as suas crenças e seus valores, né? Como é que você se analisa nesse aspecto de suas crenças e valores hoje? Porque as suas crenças e seus valores definem muito de onde você pode chegar, até onde você pode chegar. Muito bem. Em função disso, eu elaborei uma visão para mim. E a visão era atuar como pesquisador em IA numa instituição de referência nos Estados Unidos. E você, já fez sua visão de futuro? Então, diz aquela história: se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Eu fiz a minha visão, e a minha visão era essa, definindo até a data, fevereiro de 2011, para sair do Brasil. Muito bem. Qual foi a estratégia adotada? Qual era o melhor dos mundos? Essa foto aqui, aparece a foto da Universidade de Stanford. A Universidade de Stanford, junto com Carnegie Mellon e MIT, elas são consideradas tipo o berço da inteligência artificial. E eu tive o prazer de ir para Stanford num evento de IA e apresentar um artigo sobre a minha tese exatamente um ano depois que defendi. Então, final de março de 99, eu estava apresentando um artigo em Stanford. E posso dizer que fiquei apaixonado pelo lugar. Então, meu sonho, o melhor dos mundos, era ser aceito por Stanford. O que não deu certo? Eu costumo dizer isso aí porque isso é aprendizagem, a parte que a gente está aprendendo também. Naquela época, como eu falei, eu já tinha coordenado alguns projetos de inteligência artificial, enfim, já tinha alguma vivência. Então, o que eu fiz? Eu elaborei uma carta padrão falando sobre a minha pessoa e disparei essa carta para alguns potenciais contatos que tinha adquirido ao longo dos anos. Mas eu tinha um contato na Universidade de Carnegie Mellon, que eu visitei em 97, enquanto eu morava na Inglaterra, com uma professora de referência na área de metodologia de projeto. Mas enfim, ela disse que poderíamos conversar, mas passou meu contato para outro. Depois de alguns momentos, alguns dias, eu tinha 4 contatos em Carnegie Mellon, mas nada fechado. Alguns 4 ou 5 contatos. Então, essa estratégia de elaborar um e-mail padrão falando sobre a pessoa e passar por vários contatos, de fato, não deu certo. Eu gosto de falar isso aqui porque isso é um aspecto importante de aprendizagem. E aí tem uma data importante. Em 29 de março daquele ano, eu descobri que a NASA oferecia pós-doc. A NASA oferecia bolsa de pós-doc. Falei, caramba, se a NASA oferece bolsa de pós-doc, eu não estou procurando bolsa porque acreditava que podia conseguir bolsa do Brasil. Eu falei, por que não tentar a NASA? E aí é interessante. Então, eu entrei nesse site que oferecia, enfim, oportunidades de pós-doc e contactei alguns pesquisadores que eu achava que podia ter afinidade com o meu perfil, só que utilizando a mesma estratégia que não deu certo, quer dizer, mandando uma carta padrão sobre a minha pessoa. Então, batia, voltava, não deu certo.
Só que aí aparece o tal do momento game change, quando o jogo começa a mudar. E isso acontece nas nossas vidas pessoais, tá? Então, em 19 de abril, eu tive acesso a um artigo publicado numa conferência em Pasadena, anos antes, de 2 pesquisadores da NASA, da divisão de Human System Division, a divisão de sistemas humanos, que tratam principalmente da interface homem-computador. Eu peguei esse artigo, coloquei 5 perguntas e coloquei minhas 5 respostas. E aí começou a se criar uma conexão com a principal pesquisadora desse artigo. Chama-se Beck. O nome dessa pessoa é importante, eu vou explicar depois por quê. Então, eu comecei a trocar ideias com Beck e a possibilidade de ser aceito. Só que eu não falei agora, vou falar agora, que eu tinha um deadline para quem saísse no primeiro trimestre de 2011, meu deadline para apresentar o projeto era final de junho de 2010. Eu tinha que apresentar o projeto para a CAPES para aplicar para a Bolsa. Então, eu tinha esse deadline que eu tinha que submeter. Isso já era, isso foi final de abril, esse game change aqui, que eu comecei a interagir com uma pesquisadora chamada Beck. Só que, em maio, aqui está mostrando a data, 4 de maio, ela disse, eu vou ter uma reunião para levantamento de fundos sobre o projeto com que a gente está trabalhando. Você ainda está interessado? Eu falei, fala sério, né? Claro que sim. Então, a gente começou a interagir e tal. Só que tem um detalhe, essa pesquisadora, ela era contratada da NASA, ela não era uma funcionária permanente da NASA. Então, ela não sabia naquele momento se teria fundo para ela e para aquele projeto no ano posterior, em 2011. E esse foi um momento que deu uma grande travada. Por quê? Porque, nesse momento, eu fui testado pela persistência. Como eu precisava receber a carta de aceite, eu escrevi, Beck, eu preciso da carta de aceite, de qualquer maneira. E ela escreveu para mim, Johnny, eu não posso gerar carta de aceite porque eu ainda não tenho aprovação de fundos. E ela escreveu, go to Carnegie Mellon. E aí eu pergunto, quando eu estou dando a palestra presencial, nesse momento eu paro. Qual é o sentimento que isso traria em você? Se você está interagindo pelo chat, joga uma palavra, a primeira palavra que vem na sua cabeça. Então, quando eu estou dando essa palestra presencial, eu paro aqui, pergunto 2, 3 pessoas, e as pessoas geralmente lançam as palavras que tem na minha cabeça, mas eu não vou lançar agora. Mas eu quero que no chat, no YouTube, vocês coloquem que sentimento isso geraria em você. Em paralelo a isso, eu tentei Stanford. Eu mandei e-mail para Stanford, e o professor, referência na minha área, não me respondeu. Eu coloquei crédito num aplicativo que fazia ligações, o Skype, e eu liguei para a secretária dele. Eu disse, eu preciso falar com o Larry. Isso já era maio. E ela falou, você não pode falar com o Larry porque ele é surdo. Ele tem dificuldade de ouvir e interagir por áudio ao telefone. Quando eu dou essa palestra presencial, eu pergunto, qual é a chance de você ter um contato com um professor de referência na sua área e ele tem essa dificuldade auditiva? Ele estava com grandes problemas de surdez e que estava dificultando a audição dele. Enfim. E aí bate a frustração. Mas nesse momento, eu testei a minha persistência. Ok? Eu testei a minha persistência. Isso está mostrando aqui. E a pergunta é, como está a sua resiliência? Que é um tema muito falado hoje em dia em vários fóruns de debate. Mas nesse momento, eu testei minha persistência. E aí vem um outro momento decisivo. Em 21 de maio, esse foi um outro dia decisivo. Eu achei um outro site, também da NASA, só que em outra divisão, está escrito aqui em cima, Intelligence System Division. Mandei um e-mail para o pesquisador-chefe, mas aí aplicando a estratégia que deu certo. Qual é? Entender o potencial do centro, do grupo de pesquisa, e escrever dentro daquele potencial como o meu perfil poderia beneficiar aquele grupo de pesquisa. Neste dia, nós trocamos eu mandei 2 e o Kai mandou 2, trocamos 2 mensagens. O resumo é que um mês depois dessa interação, vai, vem, no meio de dar aula, da coordenação da graduação, membro da Câmara de Graduação, etc. Mas em 21 de maio, eu recebi a carta de aceite de um pesquisador-chefe na área de diagnóstico e prognóstico, vou falar daqui a pouco o nome dele. Recebi a carta 21 de junho, apliquei para a CAPES e recebi a bolsa. Então, tecnicamente, fui aceito para a NASA, recebi a bolsa, estou indo lá. Esse é praticamente um resumo da primeira parte da história, ok? Só que em dezembro, eu estava na minha casa, um belo sábado, aqui está mostrando o e-mail,
sábado, 4 de dezembro de 2010, e recebo o e-mail do Larry Leifer. E ele diz o que está escrito aqui. I regret to inform you that your email from last year was locked in a staffing transition. If you wish to follow up, please resend your interest to myself and Mark Steiner, Deputy Director of the Center for Design Research at Stanford University. Sincerely, Larry Leifer. Isso aconteceu em dezembro. Ou seja, quando ele fala aqui ano acadêmico anterior, a gente sabe que nos Estados Unidos o ano acadêmico é setembro. Larry tinha perdido meu e-mail, e ele achou meu e-mail e mandou aqui. Então, tecnicamente, eu fui aceito para fazer pós-doc em Stanford. Daí eu respondo para o Larry. Falei, Larry, muito obrigado, mas eu acabei sendo aceito pelo NASA Ames, que é na cidade vizinha. Aí eu falo, quando dá uma palestra presencial, é como se fosse Florianópolis e São José, cidades vizinhas. Estou indo para Mountain View daqui a 2 meses e talvez lhe visite em Stanford. E ele me responde, caro Johnny, prazer em saber disso, porque ter sido aceito pela NASA foi até melhor do que ter sido aceito por Stanford. Então eu digo, brincando, que eu acabei indo para a NASA porque o e-mail foi perdido. Porque se o e-mail de Stanford não fosse perdido, eu teria ido para Stanford. Então essa é um outro detalhe também. E, de certa maneira, meu sonho se realizou, fui aceito por Stanford, mas acabei indo para a NASA. Então aqui está uma citação. To dream the impossible dream. Quer dizer, sonhar um sonho impossível. E para mim, isso foi um momento muito grandioso assim, da minha carreira. O resumo da história, da primeira parte. Em 14 de fevereiro de 2011, eu inicio o pós-doc no NASA Ames Research Center, e trabalhando com inteligência artificial, e é uma instituição de referência. Portanto, aquelas 4 decisões tinham sido cumpridas. Quando eu chego lá, o meu supervisor, Kai Gebel, uma das pessoas mais competentes, inteligentes, gentis que eu conheci na vida, realmente uma pessoa extraordinária, ele pergunta para mim, Johnny, o que você pretende, assim, de potenciais metas no seu pós-doc? Eu falei, Kai, possivelmente projetos que gerem pelo menos um artigo em journal e 2 artigos em conferência. Eu não sei de onde veio essa ideia, mas eu falei isso para ele naquele momento. E ele me deu liberdade de atuar em alguns projetos que ele considerava importantes. Eu tinha uma ideia de trabalhar com sistemas, eu não falei minha área, quer dizer, falei inteligência artificial aplicada à engenharia, e ele me trouxe um problema que é extremamente importante, que é o problema de sensores. Eu vou falar sobre isso aqui depois. Eu tento mesclar uma pegada um pouco técnica também da apresentação da palestra, tá? Mas, primeiro eu vou falar um pouco sobre o Ames em geral. Esse aqui é um mapa mostrando os vários centros de pesquisa nos Estados, vários centros da NASA dos Estados Unidos, muitos aqui na costa leste. Aqui é o Kennedy Space Center e aqui o Johnson Space Center, são os 2 centros, digamos, mais conhecidos, mais operacionais no sentido de controle de missão, notadamente das missões tripuladas, o Kennedy e o Johnson Space Center. E são vários centros, como eu falei, na costa leste, mas na costa oeste, né, the Golden State, no estado da Califórnia, existem 3 centros de pesquisa da NASA. O que aqui está ao sul, ele foi mudado o nome recentemente, a coisa de 3 anos atrás, chamada anteriormente era a base Dryden. Tudo que a NASA projeta em termos de equipamentos aeronáuticos e tem dúvida se vai voar, primeiro voa lá, porque se cair, cai no deserto de Mojave e o piloto ejeta e não vai matar ninguém. Então, isso fica praticamente ao lado do deserto de Mojave, mudou para Armstrong Flight Research Center, a base de Dryden. Aqui ao lado de Pasadena fica o JPL, que é o Jet Propulsion Lab. Ele é o único centro da NASA que não é só da NASA, é um joint venture da NASA com Caltech, com a Universidade da Califórnia. E ao norte tem o Ames. Eu vou falar um pouco agora do Ames. O Ames Research Center, essa foto aqui mostra em primeiro plano um modelo do Space Shuttle e no fundo mostra a parede, né, do maior túnel de vento do mundo. Então, se você for lá no Google e procurar The Largest Wind Tunnel in the World, dá no Ames Research Center, tá? Então, lá tem o maior túnel de vento do mundo. Rapidamente falando sobre o Ames, um pouco de história. Lá no Ames, alguns prédios têm a sigla NACA, Flight Research. Aqui está mostrado isso aqui. Então, em 1939, o Ames foi o segundo centro do NACA. E o NACA era o National Advisory Committee for Aeronautics.
Esse comitê para aeronáutica, ele, na verdade, é o precursor da NASA. Então, e passou a integrar a NASA em 58. O NACA virou NASA. Então, as instalações do EMS mostram isso aí, NACA. Tá? Então, eu posso dizer que estava no segundo centro mais antigo da NACA, do da NASA em si. Então, breve história. Onde está localizado o EMS? Está localizado na Baía Sul de São Francisco. Esse é um mapa da Baía de São Francisco. Aqui é uma do Google, né? Mas o mapa do Google mais detalhado. E aqui, essa Mountain View é realmente o coração do Vale do Silício. Então, se você tira aqui um raio de 70 quilômetros, você tem as maiores indústrias de TI do mundo. Tá? Isso aqui é o coração do Silicon Valley. Então, você tem o Mountain View aqui, onde está a sede mundial da Google. Em Palo Alto, você tem a sede mundial do Facebook e também da PARC, Palo Alto Research Center, onde muitas coisas da computação foram realizadas. Em Cupertino, você tem a sede mundial da Apple. Em Sunnyvale, você tem o Yahoo e assim por diante. Então, aqui você está realmente no coração do Vale do Silício, uma região extraordinária, mas extremamente cara. Tá? Uma foto aérea do EMS, aqui o hangar, e aqui o túnel de vento que eu tinha mencionado antes, que estava o modelo Space Shuttle. O que o EMS faz? Tá? O EMS muito ensaia o túnel de vento, o próprio Space Shuttle teve o modelo Escalão para 3 ensaiado lá. O EMS também tem um programa chamado SOFIA, que está escrito aqui a sigla, Stratosphere Infrared Astronomy. Basicamente é um jumbo, um Boeing adaptado para observações astronômicas acima das nuvens. Tá? Esse é um programa do EMS. Também tem o Mars-EARD, que é o desenvolvimento de veículos robóticos para exploração espacial. Tem um Mars-EARD lá no EMS para teste desse tipo de rovers. O projeto Kepler, ele é comandado pelo EMS, que é um projeto que visa a descoberta de planetas potencialmente habitáveis fora do sistema solar, que tem a sigla chamada Exoplanet, a denominação. Isso também é coordenado pelo EMS. Onde eu trabalhei dentro do EMS? Tá? Eu trabalhei, num dos lugares foi esse aqui, Prognostics Center of Excellence. E aqui está na divisão de sistemas inteligentes. Tá? O que o PCOE faz? Faz isso aqui, entre outras coisas. Tá? Faz prognósticos sobre o comportamento de atuadores eletromecânicos, faz gerenciamento de contingências, faz prognóstico de bateria, de eletrônica, vários trabalhos de prognóstico, inclusive de válvula também, e tem a chamada base de sustentabilidade, vou falar um pouco sobre isso aí também, e esses são algumas das linhas de pesquisa do PCOE. O que eu fiz lá, tá? Eu trabalhei lá em 3 projetos, eu vou falar muito, muito brevemente sobre esses 3 projetos aqui. Os 3 têm publicações e todos são convidados a pesquisar. Aqui vocês têm fotos de 3 missões da NASA. O lá de cima de 2002 é o Mars Polar Lander. Esse aqui é um projeto da sonda Pioneer para Vênus. E aqui é o Mars Exploration Rover. Esses 3 projetos, o que eles têm em comum? Todos os 3 apresentaram falhas em sensores. Então, no pós-doc, um dos trabalhos que eu fiz, e considero lá no meu currículo um dos mais importantes trabalhos da minha vida, foi trabalhar com detecção de falhas em sensores. É uma coisa realmente muito complexa. O sensor, falando um pouco de engenharia, que eu devo estar falando, a grande maioria das pessoas aqui são engenheiros, muitos aqui engenheiros, os sensores são considerados os elos fracos da cadeia sistêmica. Então, basicamente, quando você tem uma contagem regressiva para mandar um foguete tripulado ou não, naquela contagem regressiva você faz várias checagens de set points, de leitura de sensores. E tem aquela situação, você pode ter o falso positivo, falso negativo, a má identificação. Então, às vezes, o sensor indica uma falha, para a contagem regressiva, desmonta tudo, desmonta aquele módulo específico, vai lá e faz vários testes diagnósticos e se descobre que todo o sistema estava funcionando muito bem, mas o sensor indicava que não estava. Nessa situação, o que é que se perdeu? Somente 2 coisas, tempo e dinheiro. Tá? A instituição perde porque o sensor falhou. E tem um outro caso que é o mais catastrófico, mais difícil, que existia de fato uma falha em algum dispositivo de sensor, mas o sensor não indicou. O que acontece muitas vezes falhas catastróficas. Então, nesse trabalho, o que eu fiz? Nós fizemos um levantamento bibliográfico de algumas falhas em sensores
e eu trabalhei com especialistas da NASA, como engenheiro de conhecimento, para fazer um software, que está aqui resumindo, um sistema baseado em conhecimento, para fazer modelagem, detecção e mitigação de falhas em sensores. Rapidamente falando, esses 3 pesquisadores que aqui mostram, o Abhinav, indiano, o Edward, russo, e o Kai Gabriel, alemão, eles tinham sido autores de um artigo publicado em 2009 que mostrava uma rede neural que era capaz de pegar 5 sinais que fisicamente monitoravam o comportamento de um atuador eletromecânico, e esses sinais alimentavam a rede neural, e a rede neural apresentava como saída qual era o problema naqueles sensores, naquele atuador eletrodinâmico ou no sensor. Para dar uma ordem de grandeza, eram arquivos que representavam, você podia abrir no Excel, no Notepad da vida, imagine que você tem arquivos que apenas tem uma coluna de leitura e a coluna tempo e a coluna leitura, somente isso, você pode abrir no Notepad, mas um arquivo somente de 30 segundos, da ordem de 4 mega. Então, esse era o tamanho dos arquivos que eu tinha que manipular. Então, eu acabei nesse projeto, junto com esses 3 pesquisadores, criando um sistema especialista do zero, que fazia o que a rede neural fazia, mas fazia coisas que a rede neural não fazia. Por exemplo, detecção de falha se um dos sensores estivesse morto. A rede neural não fazia isso. E também explicar o momento em que aquela falha tinha sido inserida, o momento que ela foi detectada, e também fazer a correção, ou seja, o sistema especialista capaz, o sistema baseado em conhecimento, capaz de calcular o parâmetro da falha, se fosse uma falha de desvio, uma falha em rampa ou uma falha em degrau, ele era capaz de calcular o parâmetro da falha, sem saber qual era a falha, ele detectava que era uma falha em desvio, em rampa, por exemplo, e calculava o parâmetro da falha para corrigir. Então, esse artigo, é interessante dizer, ele foi publicado em março de 2012. Importante dizer que eu voltei ao Brasil em meados de fevereiro, nós mandamos esse artigo em janeiro de 2012 e ele foi publicado em março. Mesmo para os pesquisadores da NASA, isso foi uma surpresa, o tempo de publicação. E esse journal aqui é considerado journal qualizado. Tá? Importante dizer aqui que está embaixo, rigoroso processo de revisão / aprovação. Qualquer artigo para sair da NASA tem que ter um relatório de 2 revisores, que não são os autores, e esses revisores têm que documentar 2 aspectos. Primeiro, aquele artigo não contém informação considerada confidencial, essa era uma limitação que eu tinha e-mail da NASA, mas não poderia participar em projetos que fossem confidenciais. E o segundo ponto, que aquele artigo, aquele trabalho, independente de ser journal ou conferência, ele tinha um peso técnico, ele tinha uma consistência técnica. Então, basicamente, isso teria que ser analisado. E esse artigo nós mandamos, depois eu vou contar um pouco como foi o processo de escrever esse artigo, que testa outras características que um engenheiro de conhecimento tem que ter. Bom, base de sustentabilidade. A primeira pergunta que eu faço quando eu estou interagindo na presencial é: por que a NASA pesquisa sustentabilidade? Tá? Primeiro, porque na perspectiva de colonizarmos outros mundos, né, os sistemas que lá devem ser instalados devem ter a característica de serem sustentáveis. E também porque tudo que é mandado para o espaço custa muito caro. Então, cada grama custa muito caro, cada watt de potência para ser instalado custa muito caro. Então, o que aconteceu? Em 2007, se não me engano, 2007, a NASA fez um concurso com todos os centros dela, aquela foto que eu mandei, que podiam participar de todos, para que se ganhasse o projeto de construir um prédio. Nesse prédio se visse como um laboratório para testar técnicas de sustentabilidade. Acabou que o EMS ganhou e esse prédio estava sendo comissionado no início de 2012. Então, eu trabalhei num projeto vinculado à base, mas eu não trabalhei dentro da base exatamente. Então, essa base fica no EMS. E eu mostrei a foto para vocês, mas aquela foto não parecia a base ainda. Então, qual foi o projeto que eu fiz aqui, tá? O projeto que eu desenvolvi aqui foi, eu interagi com outro especialista chamado Scott Paul, que é americano, e nós desenvolvemos um sistema baseado em conhecimento para fazer apoio ao gerenciamento de cargas plug load. O que é isso, tá? Explicando rapidamente. Tudo que você tem no seu prédio, em termos de carga elétrica, você pode dividir em 3 grandes parcelas. Iluminação, HVAC, Heating, Ventilation, Air Conditioning, que é refrigeração e condicionamento de ar, e o resto é carga que você pluga na parede. Qual é o problema?
a tendência mundial é que os sistemas de iluminação e HVAC se tornem cada vez mais eficientes. E a tendência mundial é que cada vez mais se dependa de cargas do tipo plug-load. Cada vez mais a gente depende de eletrônica plugada. Então, a parcela plug-load tende a aumentar e as outras parcelas tendem a diminuir. O que acontece? A NASA comprou um sistema comercial, o EMS comprou um sistema comercial, instalou num prédio que era capaz de monitorar, eram 15 canais, cada canal era 15 nós, cada nó podia monitorar, ou podia acessar 4 canais. Então, ao todo, eram 60 canais. Para fazer uma analogia, se na sua casa tem uma régua que você pluga na parede e sai 4 tomadas, imagine que você tem essa régua, uma régua de instalação elétrica, de extensão elétrica, mas que cada um dessas tomadas você pode ligar e desligar por sinal de radiofrequência programando. Esse é o sistema de monitoramento. Então, o cálculo que aqui se faz é, se eu estou monitorando 50 canais, ela instalou 50 canais. Se eu estou monitorando 50 canais, cada canal tem uma leitura por minuto. Então, 50 vezes 60 dá o número de leituras por hora. E isso multiplicado por 24 dá o número de leituras por dia. Isso dá o número de 72 mil leituras. O que acontece? Esse sistema de monitoramento falhava. Ele falhava, ou seja, era programado para determinado canal desligar e não desligava, ou era programado para ele ligar e não ligava, e aconteciam falhas, ou simplesmente o canal saía, perdia a comunicação. O que é que eu fiz? Eu interagi com o Scott, que era o especialista, e nós construímos um sistema baseado em conhecimento também, totalmente do zero, que podia pegar aqueles dados crus, 72 mil linhas de dados por dia, e transformar em relatório para gerente. Ou seja, um relatório de algumas páginas que o cara podia abrir e só mostrava os problemas. Ele sinalizava os problemas. Eu não vou entrar aqui em um detalhe técnico, mas se houver interesse, depois a gente pode conversar. Nós publicamos isso numa conferência em Dresden, no ano de 2012, um artigo que eu e o Scott publicamos. Muito bem. E o terceiro projeto, pessoal, aí que está a história que eu acho que é interessante. Por uma absoluta coincidência, aquela pesquisadora que tinha me aceito antes, mas não pôde gerar carta, por uma questão de fundos, trabalhava a alguns metros do time do Kai Gabriel que me aceitou. Ou seja, ela trabalhava muito... Isso é absolutamente... Eu mostrei quantos centros da NASA existem no país. Então, o fato de ter sido aceito por 2 pesquisadores que trabalhavam a alguns metros uns dos outros. Absolutamente coincidência. Kai me liberou para também trabalhar com Beck, apesar que os 2 principais projetos são aqueles que eu acabei de mostrar, sobre os quais eu posso falar mais. E aqui, pessoal, o problema é completamente diferente. Qual é o problema aqui? O problema aqui é um problema de taxiamento de avião. Então, imagine que quando o avião pousa, ele tem um tempo de taxiamento entre o momento que ele parou na pista e ele chegar no hangar. Esse tempo de taxiamento, ele varia em função da visibilidade. Okay? Então, os pesquisadores da NASA desenvolveram um sistema chamado TNASA, que é esse aqui, ó, Taxiway Navigation Situation Awareness. Esse sistema é composto de 2 grandes módulos. Um módulo que é esse que vocês veem aqui à esquerda, chamado HUD, que significa Heads Up Display, um display muito parecido com aqueles que tem avião de caça, em que você tem um piloto olhando para frente. E aqui é um outro dispositivo que fica no console do avião, que é um map, como se fosse um GPS. Qual é o problema aqui? Os pesquisadores desenvolveram esse sistema e cada elemento gráfico aqui, corresponde a uma função de projeto, a um elemento de projeto, que tem que satisfazer a um ou mais requisitos de projeto. Então, qual foi meu trabalho aqui? Meu trabalho foi interagir com os 2 pesquisadores que criaram o TNASA para capturar o conhecimento deles e jogar no software, para que no futuro, se alguma coisa semelhante fosse ser desenvolvido, pudesse ir lá naquela base e capturar isso aí. Muito bem. O que eu fiz? Eu utilizei uma técnica que o pessoal de metodologia de projeto conhece, chamada QFD, Quality Function Deployment, e eu usei essa técnica adaptando para o projeto TNASA. Então, o que vocês veem aqui à esquerda são os requisitos, divididos em controle local,
consciência sobre a rota e uma consciência global do layout do aeroporto. E o que vocês veem aqui nas colunas são os elementos que estão, parte no HUD, Heads Up Display, e parte no MAP, que é o pequeno GPS. E o cruzamento do requisito com o elemento de projeto cria um racional. O que é racional? É uma forma de você capturar as justificativas do projeto, ok? Aquilo que foi considerado durante o projeto, decisões que foram tomadas, ou decisões que foram avaliadas, mas acabaram não sendo tomadas, etc. Então, cada um desses elementos, tanto os requisitos como os elementos de projeto, cada um desses itens é um objeto computacional, onde você tem representação gráfica, textual, etc. Não vou entrar muito aqui no técnico, mas a gente pode conversar depois. Então, foram mapeados 12 requisitos de projeto e 13 elementos de projeto, e ao todo 25 racional, 25 mapeamentos dessa relação. E isso gerou um outro artigo publicado em São Francisco, e aí foi com a divisão de sistemas humanos, Human System Division. Ele foi publicado em São Francisco, numa conferência chamada International Conference on Applied Human Factors in Ergonomics. Aqui a gente está falando de uma outra praia, está falando da coisa chamada HCI, Human Computer Interface, etc. Detalhe, tanto Beck como o David, eles eram psicólogos, ok? Então, Beck foi aquela primeira pessoa que eu contactei que tecnicamente me aceitou, mas não gerou a carta. E aí a gente publicou esse artigo. Muito bem. Quando eu volto para o Brasil, eu peço um relatório para o Caio, que foi meu supervisor, e eu tinha que mandar esse relatório para a CAPES. E aqui tem alguns trechos do relatório do Caio que eu traduzi. Ele mencionou participação em 3 projetos, cada um gerando publicação. A publicação no centro de pesquisa é a métrica, mas não é publicar por publicar, tá? É publicar em função de um trabalho realizado, que tenha, enfim, consistência técnica, etc. Completa integração com a equipe de pesquisadores nos grupos de discussão e reuniões quinzenais, então a cada 15 dias a gente tinha aquele grupo. Adaptação à cultura organizacional e ambiente de trabalho. Revisão voluntária de artigos para uma conferência organizada pelo PCOE. Muitos do grupo do PCOE, eles são da Prognostic Society, é uma associação que trabalha com projetos de prognóstico no mundo. E eles estavam fazendo essa conferência e pediram para ser um revisor, e eu fui revisor dos artigos também. E num dos trechos mais perto do final, o Kai escreve: "He was a great ambassador for the Brazilian research community. It was a pleasure to host him here at NASA Ames." Essa carta, para mim, é um dos documentos mais importantes e é uma coisa realmente que é difícil de quantificar o valor que tem para mim. Tanto um valor técnico como um valor sentimental, um valor emocional. Muito bem. Características não técnicas que foram exercitadas, tá, pessoal? Primeiro, persistência, eu falei antes, para chegar lá, a história do artigo, a história do aceite, etc. Paciência. A primeira versão do paper do sensor, que eu publiquei com Abner, Edward e Kai, eu mandei em 26 de julho de 2011. Eu cheguei na NASA sem nenhuma linha de código. Em 26 de julho, eu mandei a primeira versão. E aí a gente teve várias interações entre nós, interações pessoais e iterações loops, melhorando o artigo, o draft. E em 26, a versão 6G, ela foi enviada ao primeiro revisor interno em dezembro de 2011. E foi enviada ao Journal em 27 de janeiro. E foi aceito sem modificações em 2 de março. Mas isso requereu, vocês imaginem o que é você interagir depois com os 3 outros pesquisadores para chegar nesse acordo sobre o que vai e o que não vai no artigo, tá? Então, isso requereu bastante paciência. Bom, isso é meio que jargão, mas eu gosto de dizer, né? Eu trabalho com software, tá? Mas o trabalho em equipe, o peopleware, é mais importante do que software e hardware. Isso não é conversa fiada de palestra motivacional, isso é uma realidade. Na área que eu trabalho, engenharia de conhecimento, IA, tem que interagir com pessoas, e eu sei que acho que deve ter algum membro, algum participante da minha disciplina que eu comecei há 2 semanas atrás, e isso é fundamental, saber trabalhar com gente, tá? Independente de quão técnico a sua função possa ser. Outras características exercitadas, humildade intelectual. Então, eu digo que eu poderia ter ido para um centro, por exemplo,
trabalhar em Purdue com a professora Mônica Ivancinova, uma referência mundial na área de hidráulica, e talvez eu tivesse muito mais tranquilo, muito mais próximo à minha praia. Por quê? Porque eu conheço hidráulica, modesta parte, eu trabalhei bastante com hidráulica. Mas o fato de entrar em 3 projetos completamente novos. Então, isso requer humildade intelectual e interação com a diversidade. Ao todo, foram 3 artigos com 6 pesquisadores de 4 países. Tá? Então, Beck, David Foyle e Scott Paul, americanos, Abhinav, indiano, Edward, russo, mas está nos Estados Unidos há muitos anos, e o Kai Gabriel, alemão. Muito bem, eu compartilho aqui, pessoal, com vocês o maior prêmio. O maior prêmio é um prêmio que é difícil de você calcular. Em meados de janeiro do ano de 2012, faltava um mês para eu chegar, para voltar para o Brasil. Kai reúne a equipe, a reunião acontecia sempre às sextas-feiras, e nessa sexta-feira, meados de janeiro, ele fala assim, pessoal, se vocês souberem de pessoas que tenham interesse, me avisem, porque a gente tem verba, tem demanda e está contratando. Essa é a realidade naquele momento. Não sei como está hoje a realidade, tá? Muito bem. Termina a reunião, era de 10 a meio-dia, vou para a minha baia ficava de frente à sala do Kai, e o Kai chega para mim e pergunta, Johnny, qual é o seu visto nos Estados Unidos? Quando eu estou dando essa palestra presencial, eu paro e pergunto, por que um americano, o Kai é alemão naturalizado americano, por isso que ele podia trabalhar na NASA na função que estava, acesso a muita informação confidencial, por que um americano te pergunta qual é a qualidade do teu visto nos Estados Unidos? Então, eu não estou vendo vocês, mas escrevam no chat aí, até para comprovar que ainda tem gente acordada, escreva no chat por que o americano pergunta a você qual é a qualidade do seu visto nos Estados Unidos. Então, eu digo para Kai, meu visto é J1, era visto de intercambista. Eu estava junto com alguns engenheiros, e a gente almoçava muito juntos, vou almoçar e volto. Falo, Kai, eu não posso trabalhar aqui porque eu sou professor da USP, porque eu tenho um filho e tal, vou ter que voltar para o Brasil, mas se eu pudesse, ele falou, sua aplicação seria considerada. Então, para mim, o maior prêmio dessa história toda é que um dia, um engenheiro extremamente qualificado da NASA considerou que podia me contratar para trabalhar com ele. Para mim, isso é uma coisa que é difícil você mensurar o preço desse negócio. Tá? Enfim. Cara, isso aqui é uma foto do PCO, é daquela época, muitos desses aqui não estão mais lá. Então, aqui você tem, nessa foto, uma diversidade muito grande. Indiano, americano, esse é o Edward, russo / americano, vários americanos aqui, esse aqui é o Scott com que eu trabalhei, Abhinav com que eu trabalhei, José mexicano com que eu trabalhei, pessoa maravilhosa, o Matt, e aqui é o Kai Gabriel. Realmente, eu digo, quero ficar registrado aqui no YouTube, que Kai Gabriel foi uma das pessoas mais competentes, mais dignas, mais inteligentes que eu conheci na minha vida. Então, ter o Kai como alguém que participou do meu currículo, para mim, foi uma grande realização. Eu gosto de dizer isso, e aqui eu vou inserir, compartilhar com vocês, compartilhar o que aconteceu que nós conseguimos trazer o Kai Gabriel para o Brasil. Professor Garjone, só me dá um feedback que conseguem ouvir aí ver e ouvir o vídeo legal, tá bom? Por enquanto ainda não. Assim, ok, bom vídeo. We hosted somebody from the program as a visiting researcher with our group. That was a very positive experience. We had a fantastic exchange on research. We published a paper together, and I'm very impressed by the quality of the program, and I'm looking forward to engaging in the future again. That is a science of predicting when equipment will fail. It could be a component, it could be a subsystem, or it could be a whole system. You also need to understand, in order to make a prediction, how you want to use the system in the future. And you put all that together, and then you can make an estimation at what point the system will fail. Então, nós conseguimos trazer o Kai Gabriel aqui
Professor Gajone, está conseguindo ver agora o slide novamente? Ok, estou vendo novamente. Então, nós conseguimos trazer o Kai Gabriel para o Brasil exatamente há 4 anos atrás. Eu tinha recém assumido a coordenação do POSMEC. O LACHIP estava organizando um evento, que era um simpósio internacional de doutorandos em hidráulica pneumática, e a gente conseguiu verba para trazer o Kai para o Brasil. E, enfim, essa foi uma experiência muito interessante. Ele veio para o Brasil, deu essa palestra e tal. Muito bem. E o que aconteceu depois? Nesse momento, um ex-orientando nosso, eu fui co-orientador dele, tinha me contactado e estava pensando em fazer pós-doc. O nome dele, professor José Alexandre Matelli. Esse pesquisador, hoje, é diretor da Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá da Unesp. Tenho um prazer dizer que eu tenho o Matelli como, além de ex-aluno, um amigo meu. E Matelli escreveu para mim, Johnny, você acha, eu estou pensando em fazer pós-doc, você acha que eu tenho nível de ir para a NASA? Eu disse, vai, tenta que você tem nível. Ele me disse depois que escreveu um e-mail para o Kai, dizendo, pensando, se apresentando e dizendo, olha, Kai, eu penso em fazer pós-doc, crente que o Kai ia dizer não, e o Kai disse, venha. Então, a história é essa. Depois de alguns anos, acho que em 2017, a gente trouxe o Kai em 2016, em 2017, o Matelli foi para a NASA, fez pós-doc lá também, aqui está aparecendo, né? São Paulo State University Brasil e a Unesp, e o Matelli foi uma conexão nossa lá, e ele graciosamente depois fez um vídeo para o POSMEC, eu já era coordenador de novo do POSMEC, explicando como é que foi essa interação e as portas potencialmente abertas. Muito bem. E agora eu apresento pela primeira vez, em termos de palestra, o que está acontecendo. Ano passado, eu tive um doutorando, a pessoa começou a fazer doutorado comigo, o nome dele está aqui, Bruno Ziegler Haselin, que eu considero um dos mais competentes orientados que eu tive. Ele terminou mestrado e continuou fazendo doutorado. Eu falei, olha, você tem nível de ir para a NASA. Contactei o Kai, descobri que o Kai tinha saído da NASA, fui trabalhar no PARC, Palo Alto Research Center da Xerox. Falei, perdemos o contato do Kai. Tentei o grupo com o Scott, não abriram portas. E aí o que acontece, né? As coisas como mudam, giram, né? O mundo. Tentei o laboratório onde Beck trabalhava. E Beck não estava mais lá, na divisão de sistemas humanos. Aí, pelo LinkedIn, eu descobri que ela tinha se tornado diretora de um determinado setor lá. E aí a gente começou a interação com Beck, e em 2 de março deste ano, a Beck manda uma carta de aceite, que está aqui escrito, eu estou compartilhando parte com vocês, que aceitando o nosso doutorando Bruno Ziegler Haselin para trabalhar no NASA Ames na parte de Aviation Safety Report System. Essa carta mencionava que o início e ela menciona a UFSC aqui, né, obviamente, aqui está UFSC, NASA, enfim. Essa carta dizia que o projeto do Bruno deveria começar em outubro, e eu digo para o Bruno que o mais difícil ele conseguiu, foi ser aceito pela NASA. O que está entre o Bruno e a NASA hoje chama-se Covid-19 e uma bolsa do CNPq ou da CAPES. No momento que acontecer esses 2 elementos, a gente está considerando que o Bruno deva ir no segundo trimestre, então a gente deu uma postergada. Eu falei, cara, o teu sonho só postergou, mas ele continua, está com o pé na NASA. E para ele ir no segundo trimestre para lá. Então, essa é a interação que a gente está tendo agora. O resumo da história está nessa frase aqui. Então, essa frase também tem uma história. Diz que o cara vai ficando velho, vai acumulando histórias, né? Essa frase foi, em parte, elaborada por um ex-orientado meu, chamado Vinícius. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui almoçar com o Vinícius. Ele falou, Johnny, você foi audacioso e você foi corajoso. Eu falei, como assim, Vinícius? Ele falou, você foi audacioso porque você se viu lá. E você foi corajoso porque você foi. E aí eu só coloquei o planejamento no meio, né? Então, seja audacioso em sua visão, seja comprometido em seu planejamento e corajoso em suas ações. Combinando isso, você vai longe. São 3 características distintas: visão, planejamento e ação. Audácia, comprometimento e coragem. São 3 características distintas. Então, esse é o resumo do resumo do resumo. E eu publiquei um livro chamado Trabalho de Começo de Carreira, em que eu falo, tem uma pegada de carreira, de coach aí, etc.
Fazendo uma breve correção, eu fiz a minha formação em coaching pelo Instituto Brasileiro de Coaching, não por outra escola, mas aqui é só uma breve correção. E nesse livro, a gente traz a perspectiva do TCC ser o trabalho de começo de carreira olhando para frente, e não olhando somente pela conclusão do curso. Aqui tem vários contatos, tem um site onde vocês são convidados a visitar, que tem informações sobre palestras, livros, artigos publicados em diferentes temas, e tem as redes sociais aí, eu não coloquei YouTube, mas o YouTube pode ser acessado pelo site. Finalizo aqui agradecendo ao professor Gajone por essa oportunidade como diretor da Alumni, por estar conversando com os colegas, e estou aberto aí a alguma interação que possa ter. Obrigado a todos. Eu vou parar o compartilhamento. Professor Gajone, pode assumir aí se tiver alguma... Então, acho que agora, muito obrigado, Johnny, uma belíssima história. Uma parte disso eu já conhecia, mas eu acredito que muitos de nós, seus colegas, não conhecemos, né? Eu esqueci de dizer que você é conselheiro, né, do nosso Alumni, né, como membro, enfim, grande colaborador, além de outras coisas que você tem feito, né? Então, acho que é uma belíssima lição. Acho que todos que podem ouvir, especialmente alunos ou mesmo profissionais, especialmente aqueles que estão no início da carreira, né, serve, todos que podem ouvir, podem ter de você uma grande lição, né? Então, vamos ver aqui algumas perguntas que estão chegando no nosso, já foram colocadas no... É bom saber que tem pelo menos duas, né, professor Gajone? Duas já tem aqui, né, mas, enfim, uma da Gabriela... Não, a Gabriela é nossa assessora, ela só está transferindo as perguntas. Tá, pergunta. Tá bom, claro, desculpe. A pergunta é aqui, o professor Jones, seu pós-doc na AMES ou AMES, Research Center, abriu caminho para outro pesquisador da universidade também estudar na NASA? Eu acho que isso você já respondeu, né? Abriu caminho para dois, né? O Matelli foi fazer pós-doc. O Matelli tem 2 artigos publicados com o CAI, eu só tive um, o Matelli teve 2, uma coisa espetacular. Eu tive a honra de, depois, eu tive com o Matelli tanto antes como depois dele ir para o Ames. Eu fui membro da primeira banca de doutorado orientado do Matelli, tive essa honra, a gente chama de efeito avô, eu fui co-orientador do Matelli doutorado, ele estava sendo orientador de alguém, então sim. E o Bruno, só que não é estudar, né? A NASA é uma grande escola, mas oficialmente é um centro de pesquisa. Então, a resposta é sim para 2. O Bruno ainda não foi, mas ele foi aceito oficialmente, tá? Então, acho que está respondida a primeira pergunta lá. Tem uma segunda aqui, você sempre atuou fortemente na gestão universitária, né? Deu para ver, eu acho que não foi nem detalhado tantas coisas que você já fez. Então, a pergunta é se tem planos para exercer outro cargo na UFSC e deixar a coordenação, logo que deixar aqui o POSMEC, que agora é, né, dia 28, né, pelo que eu estou sabendo. Eu estou em contagem regressiva, no bom sentido, mas é uma honra, eu quero deixar aqui para os meus colegas, a gente teve a última reunião de colegiado há poucos dias, eu digo que é uma honra estar à frente do POSMEC, esse é o programa que me trouxe para fazer mestrado em Floripa há 32 anos atrás, que foi aquela decisão mais dolorosa, mais radical, mais acertada. A inflação, o professor Gajone lembra disso, que é um pouco mais experiente do que, aliás, bem mais experiente do que eu, a inflação de 30%, 40% ao mês, eu vim em Floripa em fevereiro de 88. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque a gente toma grandes decisões na vida, né? Então, estar na coordenação do POSMEC, para mim, 4 anos foi uma grande escola. E ano passado, eu fui abordado por alguns professores para servir potencialmente em outras funções da gestão da universidade. Eu fui, logo depois que eu voltei da NASA, eu fui chamado, deixo claro que não fiz campanha e não votei em 2011 para a reitoria, porque eu estava na NASA, não era eleição eletrônica, se tivesse eleição eletrônica até podia ter votado, e fui chamado para ser diretor de estágio. Então, eu fui diretor de estágio da universidade durante quase um ano. E, sim, existem planos para que eu possa contribuir com outras funções de gestão na UFSC, mas isso depende de muitos fatores, né? Mas existem, sim, planos e eu já contactei alguns professores do Centro Tecnológico sobre isso.
Eu acho que essa outra pergunta que vem aqui do Manuel Santos diz assim: qual é a próxima visão? O que vem agora? Quais os principais desafios, além da audácia, comprometimento, coragem e grande, enfim, né, da nossa nova fase? Parcialmente você já respondeu, mas se quiser complementar. É importante isso, professor Gajone. Eu queria fazer uma colocação. O Facebook me lembrou que há 2 anos atrás, ontem fez 2 anos, que eu estava dando essa palestra presencial em Joinville. Foi talvez um dos maiores públicos. O auditório estava cheio lá, numa universidade particular, Joinville, que eu fui dar convite de um professor que é grande amigo meu lá. No final dessa palestra, chegou um aluno, porque eu sempre abro espaço para os alunos interagirem, e um aluno chegou para mim, uma aluna chegou para mim, e eu percebi que ela estava muito sincera na pergunta, e fala assim: professor, eu dei praticamente essa palestra, não tinha a história do Bruno, obviamente, porque o Bruno veio depois. Ela fala assim: o que um cara faz depois de ter ido para a NASA? Ela perguntou isso. Eu falei assim: ajuda outras pessoas a conseguirem resultados equivalentes. E, de certa maneira, o meu investimento pessoal, eu deixo claro, a universidade me deu abertura para fazer formação em coaching, mas eu fiz um pagamento. Eu paguei minha formação, então eu sentei lá num banco de turma, eu fui estudar sobre coaching, sobre palestra, porque a gente está sempre aprendendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso abre o potencial de servir as pessoas. Então, através do livro e através das palestras, algumas pessoas já tiveram essas visões audaciosas. Eu estou provando aqui vocês com esses contatos. Então, os próximos desafios, eu acho que é sempre continuar servindo a universidade, colocando o nome da Universidade Federal, com a qual eu estou ligado há 32 anos, como professor há 26, das melhores formas possíveis. Se eu puder fazer individualmente, como eu estou fazendo, se eu puder fazer coletivamente, vai ser uma honra para mim. Antes de entrar na pergunta aqui do Henrique Guilherme, dá alguns números aí do POSMEC. O que significa POSMEC na engenharia mecânica? O POSMEC, ele é simplesmente o programa de pós-graduação mais antigo da Universidade Federal de Santa Catarina. Tem 50 anos. Né? Nós já formamos cerca de 1.200 mestres. De doutores, eu não me lembro exatamente o número agora, me pegou fantasticamente, mas eu coloco que é um programa que, desde que a CAPES criou o PROEX, que é um setor especial chamado Programas de Excelência, o POSMEC faz parte do programa PROEX, desde a sua criação. E uma coisa importante, quando eu digo os números do POSMEC em termos de professores, então nós temos um quadro entre professores permanentes e colaboradores que passa 50. Então, só para a ordem de grandeza, dentro do Centro Tecnológico, dentro do CTC, só existe a elétrica que tem números equivalentes ao POSMEC, o pós-graduação da elétrica. Todos os outros têm metade do nosso quadro de professores. Então, essa é a ordem de grandeza mais significativa. Em termos de recursos, eu precisei fazer o gracioso, para não dizer outro adjetivo, relatório para a CAPES alguns meses atrás, e considerando os projetos que são alavancados por professores do POSMEC, que estão totalmente ligados ao departamento de mecânica, acho que deu em torno de 85 milhões em projetos contratados vigentes no ano de 2019. Então, essa é uma cifra também razoável, né, professor Gajone? 85 milhões. Isso representa o que é o POSMEC hoje, né? Mas ano passado a UFSC fez 50 anos de pós-graduação por causa do POSMEC, que se chamava outro nome, né? É verdade. Aqui é uma pergunta do Henrique Guilherme, que diz: os investimentos na NASA são patrocinados apenas pelo governo americano ou também tem empresas privadas? Como é que é o funding da NASA? Legal. A NASA, ela é uma instituição essencialmente pública, né? Uma agência do governo americano, que seria no Brasil uma agência do governo brasileiro, uma agência... Portanto, a grande maioria do que a NASA produz é livre. Por quê? Porque os próprios cidadãos americanos pagam por isso com seus impostos. Agora, ela tem toda uma área de projetos contratados por empresas. Por exemplo, a Boeing é uma das maiores contratadas pela NASA. Então, na verdade, o que acontece? Não é que as empresas, elas entram, como no Brasil, tá? Então, uma grande empresa no Brasil entra junto com a universidade e consegue fundos do FINEP. Então, tem muitos projetos que têm fundos colaborativos de NASA com outras empresas. E aí eu cito a Boeing, porque a Boeing é uma das maiores contratadas pela NASA. Então, muitos dos pesquisadores da NASA, fazendo um paralelo com a UFSC, né? Por exemplo, o professor Gajone e eu somos professores permanentes da UFSC. Então, daquele quadro que eu falei para vocês,
o Scott Poe era permanente, David Foyle era permanente, Kai Gaber era permanente, mas muitos são contratados. Então, sendo contratados, eles são como os nossos engenheiros de laboratórios contratados, eles têm que alavancar projetos. Então, parte desses projetos também são, sim, financiados. Importante dizer que o Ames tem uma área chamada Ames Research Park, que fica fora do Ames Research Center, ela é pública, você entra com o ônibus lá, e a Singularity University tem a sua sede no Ames Research Park. Tá? Então, tem várias empresas que estão incubadas também no Ames Research Park. Então, o Ames Research Park é uma grande incubadora. Como é que... E aí eu faço uma provocação, assim... Hoje tem investimentos privados, né? Nós acabamos de ver uma missão agora, né, tripulada, e que foi do Elon Musk, né, que fez e investiu. Como é que está essa relação? O investimento privado na área espacial e o investimento da NASA, um está enfraquecendo, um está crescendo. Excelente pergunta. Um detalhe, o ano de 2011, essa foto que está aqui atrás, tá? É um pôster que eu comprei lá no Ames de uma missão histórica. Essa foi o lançamento da última missão do Space Shuttle. A última missão do Space Shuttle foi em 2011. E o que a NASA fez? A NASA aproveita os seus astronautas dentro de uma estrutura chamada STEM, que é um grande programa do governo americano, aliás, do Estado americano, não é um programa de governo, é um programa de Estado, significa Science, Technology, Engineering and Mathematics, para atrair pessoas para essas áreas, e elas mandam os astronautas. Então, eu tive na presença, né, então o auditório estava cheio dos astronautas dessa última missão aqui, que foi em 2011. Tá? De fato, em 2011, a NASA para de mandar missões tripuladas, e ela passa a depender dos russos. Isso é até um paradoxo, né? Guerra Fria, essas coisas todas. Ela passa a depender dos russos para mandar missões tripuladas. E depois entra grandes players, tipo a SpaceX, do Elon Musk, principalmente, a que eu poderia dizer que está mais avançada, que já mandou cargo, né? E a coisa de poucas semanas atrás, houve o acoplamento da primeira missão tripulada comercial. Então, isso foi um marco que aconteceu há poucas semanas atrás, pela SpaceX. Então, de todas as SpaceX, eu não sei muito bem do projeto de Jeff Bezos, eu não tive tempo de conversar com o Jeff Bezos nos últimos meses para saber como é que ele está na corrida espacial, mas a SpaceX está mais avançada até do que a Virgin Galactic, que é do Branson, Richard Branson, mas esses são os três grandes players. Então, hoje está totalmente assim, funcional a questão da parceria público-privada nas missões. Tem uma pergunta do professor Neri. Primeiro, só em saber que o professor Neri está ouvindo aqui, eu já fico, é uma honra estar falando e tendo o professor Neri na palestra. Então, fica aqui meu agradecimento. Você então já quer ler a pergunta dele? Eu quero que pode ler, professor Galjoni. Tá bom, professor Neri dos Santos, prazer em vê-lo, que bom. E o homem da transformação digital, né, o professor Neri. Então, qual a avaliação do professor Johnny em relação à retomada das atividades de ensino no formato remoto e como podemos evoluir para a educação efetivamente digital? Quer dizer, sair da sala de aula, nós já estamos ensaiando isso agora, né? Mas daqui a pouco a gente está muito mais digital do que agora, né? Então, de forma acelerada. Então, qual é a sua opinião sobre isso? Eu conversei com o professor Neri há algum pouco tempo, assim, né? Ele sabe que se dependesse de mim, da minha atuação com os meus colegas junto da Câmara de Pós-Graduação, eu quero citar aqui a participação espetacular dos colegas do CTC, professor Roberto Pacheco, professor Werner, professora Cíntia, mais recentemente a professora Sandy, o professor Enzo, que inclusive é do time da Lumini, né? Ele é da mecânica, lembrando disso, né? Para não lembrar o que foi falado da última vez. E essa interação dos professores do CTC na Câmara foi fundamental. Se dependesse só do nosso esforço da Câmara, teríamos voltado da pós muito antes. Eu acho que isso é um caminho inevitável. A pandemia pegou um potencial que nós tínhamos e fez com que nós abríssemos as comportas desse processo para realmente fazermos uma universidade mais com a educação digital mais pujante. Eu acho que é inevitável. Agora, o quanto a UFSC está nesse processo, aí é uma outra
história, que depende de liderança central da UFSC, sobre a qual eu não quero emitir opinião aqui, acho que aqui não é um fórum para emitir essa opinião, mas eu quero dizer para o professor Neri, recentemente eu tive uma reunião a semana passada na Câmara de Pós-Graduação, e o professor Neri sabe o que eu vou falar, porque ele é um catedrático da UFSC, ele é um patrimônio da UFSC, ele sabe o que eu vou falar, mas eu quero deixar registrado. Existem diferentes universidades dentro da UFSC, e eu digo com certeza, a realidade do CTC, e digo com tranquilidade, do CCS e de outros centros, e talvez da grande maioria dos centros da universidade, é muito diferente a realidade desses centros da realidade de 2 ou 3 centros na UFSC que atuam de maneira retrógrada, tentando colocar a UFSC, talvez, na década de 70, pré-muro de Berlim, queda, etc, etc. Então, existem várias forças estranhas na UFSC, que prefiro não detalhar agora, tem que ser outro fórum, mas acredito que a educação digital chegou para ficar. E eu acredito que o CTC tem o potencial, sim, de se transformar um grande laboratório para as iniciativas mais efetivas, não só em termos de inovação na educação, mas também em termos de inovação em sustentabilidade, em outras iniciativas, porque o CTC realmente é muito grande. Então, eu acredito que a gente pode fazer um grande laboratório, mas vai depender de outras coisas também. Eu não sei se eu respondi, mas só em ter uma pergunta dele, já me sinto honrado. E quando a gente assiste uma palestra dele, a gente pensa que está falando no ano 2040, 2030, sai totalmente empolgado, aí depois entra na reunião da Câmara e do Conselho Universitário, e às vezes fica deprimido. Mas essa é a história. Eu endosso suas palavras aí, professor Neri. Temos mais... aqui tem mais uma pergunta do tipo assim: como o senhor conseguiu que o POSMEC, né, chegasse a oferecer 45 disciplinas em inglês, número que torna o completo o campeão nesse quesito na UFSC? Boa, esqueceu de falar sobre isso, né? O POSMEC tem tanta história em 4 anos, professor Gajone. Esse é um caso interessante, eu quero citar aqui, entre você ter uma iniciativa individual, uma iniciativa institucional e transformar isso em grupo. Vou explicar. Nós temos um professor no POSMEC, nós temos de fato vários, mas nós temos um professor no POSMEC que deu aula em 2 universidades americanas. E ele teve a iniciativa individual de começar a dar aula em inglês, mesmo que seus alunos todos eram todos brasileiros. Eu vou citar o nome dele aqui, porque é o professor Alexandre Kupka da Silva, um fellow da ASME, uma pessoa extremamente competente. Kupka tinha essa iniciativa individual. Ano passado, a Sinter, lançou um ofício que era assinado pelo secretário da Sinter, pela Pró-Reitoria de Graduação e pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Ela lançou esse ofício perguntando que curso de graduação ou programa de pós entrariam na iniciativa de dar essas aulas em inglês, totalmente em inglês. Muito bem. Eu levei essa iniciativa para o POSMEC de vamos embarcar. E aí eu contactei todos os professores do programa de maneira voluntária. Ninguém foi obrigado a entrar nessa iniciativa. Na data que eu defini para que os professores nos dessem a resposta, que era uma semana antes do deadline, a gente tinha 12 ou 13 que responderam positivamente. Mas eu acreditava que o potencial, estou falando de professores, não disciplina, eu acreditava que o potencial do POSMEC era maior. Daí eu peguei o telefone e saí contactando algumas pessoas chaves. Eu não vou citar o nome aqui, dizendo, olha, essa iniciativa, etc, etc, você pode... Então, no dia que nós mandamos isso para o Sinter, nós tínhamos 29 professores que se comprometeram com isso. Aí eu falei, criamos a cultura. Nós conseguimos, porque com 29 você cria cultura. E aí, depois que eu mandei isso, 2 falaram, Johnny, eu perdi a data. Será que dá para incluir nossos nomes? Aí eu contactei a Sinter, o cara da Sinter falou que sim, e mandamos 31 professores. Esses 31 professores que oferecem, no total, 45 disciplinas. Então, quando foi publicado o catálogo das disciplinas em inglês, o POSMEC tinha 45 disciplinas. Eu conversei com o professor Lincoln qual era o outro programa que tinha oferecido mais disciplinas. E ele me falou, salvo minha memória, sabe como é que é, o cara vai ficando velho, a memória nem sempre é tão boa, que o próximo programa que ofereceu mais foi a pós-graduação em Física, que parece que tinha oferecido 3 disciplinas. O POSMEC colocou no catálogo 45, né? Então, fica isso aí, que é pegar uma iniciativa individual, no caso, o exemplo do professor Kupka, uma iniciativa institucional, Sinter, Prograde e ProPG,
e transformar isso em iniciativa coletiva que o POSMEC conseguiu. E a gente está embarcando, porque os professores se comprometeram ou 2020 ou 2021. E, obviamente, o ano 2020 dispensa comentários, mas tem professores dando, sim, aulas de inglês, etc. Eu mesmo me propus a transformar todo o meu material em inglês, mas eu não estou forçando a turma a ouvir o meu inglês, né, às segundas e quartas de manhã. Mas se pintar um estrangeiro, a gente dá aula em inglês. Muito bem. Bom, eu creio que tivemos belas perguntas. Eu só indagaria se dos nossos ouvintes aí tem alguém fora do país, fora do Brasil, né? Nós tivemos na última live aí pessoas que estavam na Coreia, outros estavam na França, outros nos Estados Unidos, então, mas talvez sempre tem essa oportunidade de termos nossos sócios, né, em outros países também, né? Bom, não temos aqui nenhuma manifestação, também não temos mais perguntas, então, professor Johnny, para o seu encerramento. Tá, eu queria... Por favor. Eu queria primeiro declarar aqui o meu apreço, a minha simpatia pelo professor Gargione, minha admiração de fato. Eu estava na cerimônia que ele recebeu o título de, acho que doutor honoris causa pela UDESC, é isso, né, professor? Eu olhei assim para o professor que estava do meu lado e falei, quantas horas tem o dia desse cara? Eu falei, nem sei, né? E quando ele começou a ser chefe da mecânica, eu acho que tanto o fato dele ter dinamizado a publicidade que a mecânica teve, né, contratando a jornalista Heloísa, que montou um time e deu uma outra dinâmica mecânica, como também a criação da Lumini, né? Isso são dois fatores completamente diferentes. E aí não fica nenhuma menção a quem é os chefes anteriores, é o perfil do professor Gargione que conseguiu fazer isso. E isso leva a mecânica a um outro patamar. Eu acho que uma das primeiras alumni da universidade, tá? Então, e patrocinar isso aqui. Não podemos subestimar o potencial que tem as palestras que a Alumni realiza nas pessoas. Não podemos subestimar isso, tá? Então, é importantíssimo, eu queria deixar isso registrado, meu apreço, minha admiração pelo professor Gargione, e agradecer a todos que estavam aí, as perguntas enviadas, e quem quiser continuar interagindo, mandei dados da rede social. Fica aqui meu agradecimento ao professor Gargione, a Heloísa, a toda a equipe, e me despeço de vocês. Muito obrigado, professor. Obrigado. Olha, Johnny, tivemos gente aqui de São Paulo, de Pernambuco, de Belo Horizonte, Garopaba, Foz do Iguaçu e muitas outras cidades. Então, foi uma bela transmissão de conhecimento, de posicionamento. Parabéns, sucesso, e tomara que continue, e vai continuar, né? Com outros planos aí pela frente, com toda a sua experiência. Às vezes você pensa, a gente vai ficando velho. Nada disso, Johnny. Nada disso, né? Eu tenho 17 anos mais do que você, né? Então, eu posso dizer que você é muito jovem ainda, né? Tá bom, então, obrigado. muito obrigado a todos que... Opa, nós tivemos aqui... tá certo, aqui quero registrar a presença aqui do Gustavo Gargione, meu sobrinho. Seu sobrinho. Lá na Virginia Tech, na área espacial, viu, Johnny? Quando eu informei que você estaria aqui, ele logo se entusiasmou e está aqui presente, né? E tem uma outra pessoa de Detroit aqui que não se identificou, mas então, Manaus também, enfim, olha, é que eles não quiseram dizer da onde, mas espero que eles tenham, de fato, aproveitado aí essa turma toda, né? Então, muito obrigado ao Jefenir, perdão, a gente sempre estava falando em inglês, né? O Jefenir, a Gabriela, a Heloísa, que você já citou, e todos os demais, e espero que logo, logo tenhamos outro evento aqui importante, né? Então, quem está em Detroit é o Eduardo Sensi, deve ter sido. Ex-aluno nosso de graduação. Ex-aluno nosso aqui está em Detroit. Então, um abraço. Esse é um brasileiro que vai e não volta, professor. Esse cara foi e não vai voltar. Eu tive com ele um pouco antes dele ir para os Estados Unidos. A história dele é espetacular. Foi contratado por uma multinacional. É outro brasileiro, é outro pássaro que saiu, não
vai voltar para o Brasil só de férias. É verdade, Então, né? Ok. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade. Obrigado pela audiência e